Apresentaremos agora o demonstrativo do AutoCaixa, software da Dynamic CAD para projeto de reservatórios em concreto armado. Ao ser iniciado, o AutoCaixa apresenta esse layout. Para iniciarmos um novo projeto, basta clicarmos no ícone correspondente. O AutoCaixa contempla os reservatórios elevados e os reservatórios enterrados ou parcialmente enterrados. A primeira tela, podemos escolher qual dos dois tipos de reservatório iremos dimensionar. No caso deste exemplo, iremos dimensionar um reservatório enterrado. Procedemos então com a inserção dos dados geométricos da estrutura, onde temos a dimensão A, a dimensão B, a dimensão H e o nível d'água interior ao reservatório. No caso, iremos dimensionar um reservatório com 3 metros de dimensão A, 3 metros de dimensão B e 3 metros de altura, com nível d'água a 2 metros e 75 centímetros. Uma vez definido todos os dados geométricos, passamos para a posição da tampa do reservatório. Para esse reservatório, definimos uma tampa de 1 metro por 1 metro, com uma distância de 1 metro também da borda inferior esquerda e com uma sobrecarga de 50 kgf por metro quadrado. A partir desse momento, passamos para a definição dos dados específicos do reservatório enterrado. Esse reservatório tem, como parcialmente enterrado, tem 1,5 metro abaixo do nível do solo, uma sobrecarga QT no terreno de 100 kgf por metro quadrado e, a título de exemplo, iremos considerar uma altura do NA de 0,5 metros. Neste ponto, poderemos definir propriedades do solo utilizados no projeto. Basta clicarmos no botão Cadastro e teremos acesso ao módulo de cadastro de solos, que poderá ser alterado pelo projetista ou ainda ele poderá acrescentar determinados dados para o tipo de solo específico. Iremos considerar agora uma areia média pouco compacta. Podemos colocar ainda o parâmetro alfa, que é o ângulo de inclinação do terreno adjacente à caixa. Uma vez definido estes dados, iremos para o módulo onde definiremos a posição da armação do reservatório. Neste módulo, o programa calcula, com base nas dimensões do reservatório, qual o melhor esquema de armação. No caso do nosso exemplo, o reservatório será armado em 2 direções. De acordo com a preferência do projetista, ele poderá alterar esse esquema de armação. Antes, porém, de calcular, poderemos ter acesso ao módulo de configurações. Módulo este, onde serão adequadas as configurações utilizadas no projeto. Podemos configurar para as armaduras os espaçamentos múltiplos, o espaçamento máximo e o espaçamento mínimo e o melhor espaçamento considerado. Podemos considerar também no cálculo a espessura mínima da parede, a porcentagem para cálculo da armadura mínima. Dentro da geometria, definimos outras características que influenciarão no projeto geométrico da nossa estrutura. E temos acesso também às propriedades físicas dos materiais, onde podemos configurar o tipo de aço, podemos definir a verificação ou não da fissuração e alguns parâmetros para basear essa fissuração.
mensuração. Dentro dos dados do concreto, configuramos a resistência, os pesos específicos, os coeficientes e o recobrimento mínimo. Configuramos ainda um peso específico para a água. Estando esses dados de configurações corretos, voltamos novamente à posição da armação e procedemos com o cálculo da estrutura. Uma vez calculada a estrutura, observamos os resultados para o reservatório armado em duas direções. Temos na seção Geometria todos os dados geométricos de entrada de dados, bem como os volumes total e volume útil calculados pelo programa. Temos ainda a espessura da tampa, a espessura da parede e do fundo, também calculada pelo programa. Podemos, a título de adequação, alterar essas espessuras. No caso, vamos alterar a espessura do fundo para 15 centímetros. O programa recalcula a estrutura. E alterar a espessura da parede para 12 centímetros. O programa novamente recalcula a estrutura. Temos na seção Cargas todas as cargas atuantes nessa estrutura. Convencionamos as cargas atuantes de fora para dentro a chamá-las negativas com sinal de menos, e as cargas atuantes de dentro para fora chamamos cargas positivas. Temos acesso agora aos momentos devido aos esforços nessa estrutura. Podemos ver os momentos atuantes na tampa, calculada para o caso como uma laje apoiada sobre as paredes. As paredes são lajes apoiadas na tampa e no fundo e engastadas entre si. E a laje de fundo considerada como laje engastada nas paredes. Temos aí os momentos fletores obtidos para cada uma das regiões das paredes, tampa e fundo do reservatório. Passamos agora para a seção Armaduras. O programa mostra todas as armaduras calculadas pelo AutoCaixa. Você notará no desenho esquemático a posição de cada uma das armaduras quando passeia com o cursor sobre a tabela de armaduras, visualizando assim cada uma das armaduras do componentes do desenho paramétrico do AutoCaixa. Essas armaduras podem ser alteradas. Basta efetuar o clique duplo sobre cada linha, que surgirá uma segunda tabela com dados para as 12 posições de bitola possíveis. Em vermelho, notaremos as bitolas onde o espaçamento entre as armaduras é maior ou menor do que o espaçamento mínimo e máximo definidos no módulo de configurações. Escolhemos alterar a posição N7 para 28 φ de 6.3. Basta efetuar o clique duplo em cima dessa posição que automaticamente a posição 7 será alterada. No caso, alteraremos também a posição 8, também para 28 φ de 6.3. No caso, temos uma opção ainda bastante interessante, que é a alteração manual da tabela de armaduras. Basta clicar o botão direito e clicar na opção Alterar Bitola. Surgirá uma tela onde eu poderei alterar o número de bitolas, o diâmetro
e o espaçamento entre cada uma dessas bitolas, bem como o comprimento da armadura. Uma vez alterado, aparecerá aqui a nova armadura alterada manualmente. Podemos ainda alterar a numeração das posições para adequar essas posições a alguma prancha já feita no nosso projeto estrutural. Dentro do módulo de armaduras, podemos ainda desabilitar determinada posição de armadura. Suponhamos aqui que a posição N3 será desabilitada e a posição N4 será também desabilitada. No caso, nós não teremos detalhadas nem computadas na relação de aço as posições 3 e 4 e também não serão computadas na janela de consumo. Para efeito de exemplificação, iremos reabilitar novamente as posições N3 e N4. Passaremos agora para o módulo de consumo do AutoCaixa. O módulo de consumo traz uma tabela com o consumo de ferro, concreto, formas e impermeabilização para a tampa, parede, fundo e o consumo total de cada um desses elementos. Podemos agora preencher a legenda do projeto, aí no caso um projeto residencial, com dados do projeto, do cliente, da localização, do responsável e alguma observação que se fizer necessária. Dessa maneira, podemos utilizar os botões na parte inferior da janela de resultados. O primeiro botão imprime a tela atual, então qualquer tela que você quiser do módulo de resultados poderá ser impressa, e o botão com o ícone da impressora imprime a memória de cálculo. A memória de cálculo do AutoCaixa traz todos os dados de geometria, os dados de entrada, os dados referentes aos esforços obtidos no dimensionamento estrutural e todo o resumo do aço utilizado para a armação da tampa, parede e fundo do reservatório. Este relatório também pode ser exportado para programas padrão Windows, tipo Microsoft Excel, Word, HTML, documento texto ou outros documentos padrão Windows. Ou ainda pode ser impresso diretamente do AutoCaixa. Iremos agora acionar o módulo de detalhamento do AutoCaixa. Ao clicarmos no ícone correspondente, o AutoCaixa executa automaticamente o AutoCaixa Toolbox com comandos para o detalhamento da estrutura dimensionada. No caso, estamos utilizando o AutoCAD 2000 para detalharmos a estrutura. O AutoCaixa é compatível também com o IntelliCAD 2000 ou AutoCAD Release 14. O primeiro botão é da configuração do detalhamento. Podemos configurar aqui diversos elementos constituintes no detalhamento do reservatório, tais como dimensionamento, layers e estilos de texto. Uma vez definido todos os elementos do meu detalhamento, procedo então para o desenho em si da estrutura. Vou desenhar o reservatório
programa me pede um ponto base, onde posiciono o meu reservatório. Temos também o desenho do reservatório com cotas, onde o programa desenha toda a estrutura e a cota automaticamente, visualizando aí a qualidade do detalhamento do AutoCaixa. Complementando o detalhamento automático, iremos detalhar a estrutura com as armaduras. O AutoCaixa automaticamente desenha as armaduras. Ele disponibiliza os desenhos esquemáticos da tampa, do fundo, um corte horizontal e os 2 cortes transversais, com todas as posições de armadura devidamente detalhadas. Podemos visualizar a qualidade do detalhamento do AutoCaixa. Iremos agora utilizar o editor de armaduras do AutoCaixa para acrescentar uma nova posição de armadura ao nosso detalhamento. Já vimos aqui a posição do desenho já em condições de desenharmos a nova armadura. Clicamos no ícone do editor de armadura, onde poderemos ver nas opções a possibilidade de adicionar ou não essa armadura a ser desenhada à relação de aço, com descrição ou sem descrição da posição, com número ou sem o número de identificação da posição, com cotagem ou sem a cotagem automática da posição de armadura. Podemos desenhar aqui tanto armaduras transversais quanto armaduras longitudinais. No caso, iremos desenhar uma armadura longitudinal, uma posição 21, que seria 28 barras de 6,3 a cada 10 centímetros. Podemos ver aqui a descrição da posição a ser desenhada. Clico no desenho AS e iniciarei o desenho da minha posição de armadura na plataforma CAD. Veja que facilmente eu acrescento uma nova posição de armadura ao meu desenho. Puxo essa posição e ela é automaticamente detalhada pelo AutoCaixa. Para inserirmos uma relação de aço no projeto, basta clicarmos no ícone correspondente, posicionarmos o cabeçalho da relação de aço e efetuarmos uma janela em torno da estrutura a qual queremos que seja contemplada com a relação de aço. Obtemos assim a relação de aço completa do reservatório, inclusive das barras acrescentadas pelo usuário.
Para a montagem do formato, basta clicarmos no ícone, escolhermos o formato adequado e inserirmos esse formato no AutoCAD. Desenhamos o formato e vamos inserir os elementos na escala apropriada. Queremos agora uma escala 1:50. Basta fazermos uma janela e depois posicionarmos a estrutura adequadamente nessa janela. Podemos diminuir o tamanho da janela, podemos inserir mais elementos nessa janela, sempre utilizando para posicionar os elementos dessa janela. Dessa maneira, podemos montar um formato para plotagem no AutoCAD, complementando este formato com detalhes do projetista, selo da empresa e demais elementos a serem considerados. Podemos ainda alterar a escala de determinados elementos. Então, alteraremos aqui a escala de uma dessas janelas. Alteramos a escala e posicionamos corretamente. Acionando o comando plot, ele congela o layer das molduras e apresenta o formato tal como será plotado. Vejam que confeccionamos em pouquíssimo tempo um projeto de um reservatório com confiabilidade, com praticidade e com recursos que nos possibilitem particularizar o projeto para a necessidade de cada projetista.